Agora ao quadro Cuide-se no BG. Vamos falar hoje de uma dor que muitos dizem que é pior do que a do parto. Quem sofre sabe, né? Hoje nós vamos falar sobre pedra nos rins e já está aqui com a gente o doutor Marcelo, que vai falar um pouquinho a respeito disso. E você pode, inclusive, já disparar a sua mensagem se tem alguma dúvida relacionada a esse assunto. O doutor Marcelo vai esclarecer aqui para todos. Assim que chegar a mensagem, a gente já responde aqui ao vivo, tá bom? 98884-6107. Doutor Marcelo, boa tarde primeiramente, né? Eu, tarde, mal educado, falo primeiro porque eles deixam aqui, né? Boa tarde para você, doutor Boa tarde, Marcelo. Alberto. Obrigado, tá, por estar aqui com a gente nesse quadro que tem aí cada vez mais caído na graça do povo, da comunidade, justamente porque informa saúde e é uma informação precisa, né? Agora é o seguinte, doutor, é bastante frequente, muita gente aí pode ter pedra nos rins, né? E como é que a pessoa começa a ter pedra dos rins? Alimentação? O que acontece com a pessoa que a pessoa começa a diagnosticar isso? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que vamos começar falando sobre... Primeiro vamos começar dizendo que estamos vindo de um assunto mais pesado, né? Graças a Deus agora nós vamos falar de uma coisa, não que não seja importante, é extremamente importante sim, mas obviamente não tem a mesma carga emocional, vamos dizer. Com relação ao cálculo, é muito importante nós sabermos que é extremamente comum, o número de pessoas que têm cálculo é bastante grande, nós estamos falando em pessoas, mais de 10% da população mundial. E realmente a dor da cólica é extremamente importante e ela deve ser avaliada, investigada e tratada. Agora é o seguinte, muita gente tem dúvidas sobre quais alimentos que eles podem ingerir. É menos sal, é menos açúcar, como é que funciona? Porque tem muita gente que não tem essa informação na mão e pensa, como é que agora eu vou comer? Porque essa dor é terrível, né? Muitos até falei aqui que é semelhante ao parto, né? A dor do parto, né? O que nós temos de claro hoje em dia, geralmente isso é o final da minha consulta médica de um paciente que tem cólica renal, né? Qual é a situação? A pergunta é sempre a mesma. Doutor, o que eu posso fazer para tentar diminuir a chance de formar? Sim, essa situação é extremamente importante. E nós conseguimos desenvolver alguns mecanismos para tentar melhorar a chance de formar. A ingesta de líquidos é extremamente importante. Quando falamos em líquidos, certamente a quantidade de água é o nosso principal, o mais importante vetor que nos possibilita diminuir a formação. Também é importante diminuir a carne vermelha e também o sal da alimentação. Bacana. Olha só, o doutor Marcelo, você já está acostumado, né? O médico aqui, o doutor, ele entra, daqui a pouco ele volta para responder você ao vivo. Sim. Então, para que ele venha responder, você tem que mandar a sua pergunta. Manda no WhatsApp, que daqui a pouco o doutor Marcelo volta aqui com a gente, tá bom? A gente volta já já. Estaremos aí. Vamos agora voltar a falar de saúde. Já estamos aqui de volta com o doutor Marcelo Setti, no quadro Cuide-se no BG. E claro, hoje nós estamos falando aí sobre a questão da pedra nos rins e já tem participação, né, doutor? Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui na tela? Mário Bach, chás caseiros funcionam para a eliminação das pedras nos rins? Tentarei ser conciso para responder mais perguntas. Sim, os chás, quanto mais líquido, na verdade, o objetivo é tomar líquido. Quanto mais líquido nós tomamos, maior é a chance de ajudar a eliminar os cálculos. Não é o chá em si, mas o líquido. O líquido em si, exatamente. Yolanda, sou paciente pós-bariátrica faz 3 anos. Tenho chance de ter pedra nos rins? Como posso evitar? Sim, pós-bariátrica nós sabemos que existem algumas distúrbios metabólicos que podem aumentar a chance de formar alguns cálculos. E a quantidade, a regra é a mesma. Grande quantidade de líquido, obviamente esses pacientes têm que tomar quantidades menores por conta da cirurgia bariátrica, mas o final é os volumes de líquido bastante maiores. Falando em líquido, tem alguma média de quantidade versus peso? Como é que funciona? É a grande pergunta que se faz. Mas a resposta para essa pergunta é a seguinte. O ideal para quem tem cálculo renal é conseguir urinar 2 litros por dia. É bastante, mas seria uma ideia interessante. Tá certo, olha só. João, tenho uma pedra no rim de 6 milímetros. Existe algum medicamento para desmanchá-la? João, o tratamento para você é tomar bastante líquido. Quanto mais líquido você tomar, maior a chance dessa pedra ser eliminada antes que ela aumente de tamanho. 6 milímetros é um tamanho que ainda é possível de ser eliminado espontaneamente. Pois é, então não tem segredo. É água, água, água e água. Exato. Ou líquido. Exato. Rose, tenho areia nos rins. Isso pode se tornar pedra? O que fazer para evitar?
Quando se fala areia, na verdade, as pessoas devem estar falando cristais, que não é exatamente uma coisa muito bem vista nos exames de imagem, como ultrassom, tomografia. Mas sim, é um paciente que tem uma tendência maior a poder formar cálculos renais e vale a mesma regra dos líquidos, diminuir a carne vermelha, diminuir o sal da alimentação. Bacana. Pedro, cerveja e refrigerante podem dar pedra no rim? Essa é a pergunta, normalmente a pergunta que se Porque faz é é o líquido, contrário, né? né? Porque é líquido, Se né? a cerveja aumenta a chance de eliminar os cálculos, né? Uhum. Na verdade, claro que líquido é uma coisa importante. Certo. Existem alguns trabalhos que falam, principalmente dos refrigerantes, eles têm um pouco mais de oxalato. E oxalato é um precursor da formação de cálculo. Então, talvez o oxalato seja bom eliminar. Dos sucos, é bom falar um pouquinho de sucos quando se fala em líquido. Laranja e limão são excelentes. Bacana. Suco de Ácidos, laranja, né? Suco de laranja, suco de limão, ajuda. Agora é o seguinte, a questão, por exemplo, de alimentação. Por exemplo, tomate, existe alguma questão? Porque eu já ouvi falar, Sim. né? O que ele faz? Ele ajuda ou atrapalha? O tomate tem oxalato. O oxalato é um dos componentes da formação de tá cálculo. certo. Eventualmente, não existem trabalhos específicos com relação ao tomate. Existe muito mais um trabalho de prevenção com quantidade de líquido do que obrigatoriamente produtos que deva ser evitado, a não ser em casos muito específicos avaliados pelo médico. Tá certo. Agora me diz uma coisa, carne, por exemplo, carne assada, reunião em família, foi colocado pouco sal porque já foi pensado em algumas pessoas, mas a carne em si, ela tem alguma situação que também dificulta essa questão da pedra? A proteína da carne vermelha é um pouco pior. Então, essa é uma que deveria ser, não impedido, mas diminuído pelo menos a sua ingesta. Equilibrar, né? Exatamente. Então, opta por uma carne branca ou peixe, alguma coisa assim, para que possa ter mais saúde. Melhora então, bem. Tá certo. E aí, regra água, água, água. Já aprendemos aqui. Doutor Marcelo, muito obrigado, tá, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, prazer. É isso aí.